Já tá. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, são 10 horas e 1 minuto e nós estamos iniciando mais uma live aqui da CIPA. Esse que tem sido um trabalho que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras, sempre trazendo um convidado especial para nos trazer informação, trocar experiência, trazer suporte para que nós possamos levar até os nossos empresários alternativas, caminhos para que nós possamos tornar menos dolorosos esses momentos de desafios que nós estamos vivendo. Já tivemos aqui o superintendente do Banco da Amazônia, tivemos aqui o professor Alivínio, Ronan, enfim, já tivemos vários convidados especiais, sempre com informações preciosas. E hoje, para essa quinta-feira, nós convidamos um parceiro muito especial, que é o Silvan Portillo. Ele é presidente da CDL aqui de Palmas, um grande parceiro da CIPA, também preside o CIDEP, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Palmas, e nessa função, porque o CIDEP ele congrega, ele reúne muitos órgãos, né, e praticamente todas as entidades empresariais daqui da capital e as federações. Então o CIDEP ele tem uma função estratégica e o Silvan assumiu a função de presidente alguns meses atrás e por isso se tornou uma personagem estratégico nesse nosso momento em que os empresários estão se mobilizando, estão lutando em prol de uma coisa muito simples, o direito de trabalhar, né? Essa semana nós conseguimos uma vitória importante que foi anular o ato da prefeita que havia estabelecido a lei seca em Palmas. A prefeitura já recorreu, isso é um lance normal do processo, é natural, e nós vamos persistir por entender que é uma questão de bom senso, e sobretudo é uma questão legal pelas fundamentações que foram amplamente divulgadas. Então hoje o nosso amigo Silvan Portillo, nós estamos aguardando a conexão dele aqui, para que a gente possa falar sobre todas as ações que a CIPA, que a CDL, que as outras entidades empresariais estão empreendendo nos últimos meses na tentativa de que nós tenhamos a flexibilidade necessária para o funcionamento do nosso comércio. Há de se ressaltar que os nossos empresários estão plenamente conscientes, já há muito tempo, da necessidade de que nós sejamos rigorosos no cumprimento, em se seguir os padrões, as recomendações, todas as normas dos órgãos de saúde, e de maneira que a gente possa funcionar rigorosamente dentro daquilo que é preceituado. Então não há risco, né, da gente voltar a funcionar, isso representar alguma ameaça, algum risco para a saúde, porque todos nós estamos conscientes da nossa responsabilidade. O segmento da construção civil e toda a cadeia que o cerca foi liberado alguns dias atrás e nós esperamos, né, que aqueles outros segmentos, comércio de confecção, calçados, as lojas de veículos, que elas possam estar funcionando. Se eu me der, imagine só, aonde que há mais perigo? No supermercado, e nós estamos indo muito ao supermercado, a gente vê a movimentação, ou numa loja de veículos, uma concessionária de veículos. Será que nós teríamos uma concessionária de veículo? Silvan acabou de conectar conosco. Tudo bem, Silvan? Olá, José. Bom dia. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Aí, Silvan, eu estava fazendo a abertura, já fiz sua apresentação sobre esse importante papel que você vem desempenhando, não só na presidência da CDL, mas, sobretudo, na presidência do CIDEP. Tem sido um incansável batalhador nessa luta que nós, empresários, estamos travando por uma questão muito simples, o direito de trabalhar e trabalhar seguindo todas as recomendações. Eu estava dizendo que todos os segmentos apresentaram um plano de como funcionar seguindo os procedimentos, seguindo todos os padrões e todos os protocolos, e infelizmente não fomos atendidos até aqui. E eu até estava falando aqui, Silvan, imagine só,
onde que há mais risco, né, de aglomerar pessoas? No supermercado, nós temos ido muito ao supermercado, ou numa concessionária de veículo? Você imagina que nesse cenário vai ter 50 pessoas querendo comprar carro de uma vez? É claro que não. Uma loja de confecção, você acha que vai ter 50 pessoas aglomerando para fazer compra na loja de confecção? Claro que não. Então é uma questão de bom senso. Os empresários estão conscientes, os empresários estão preparados para funcionar dentro dessa realidade, seguindo todos os critérios. As suas considerações iniciais, meu caro Silvano. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. É muito importante esse trabalho que as entidades vêm fazendo desde o início dessa epidemia, dessa pandemia, justamente porque somos nós, né, que estamos aí à frente, estamos com o corpo jurídico trabalhando, né, estamos atendendo e ouvindo os nossos empresários, de maneira que é uma das maneiras que eles têm voz, é através das entidades. E aí a gente vem trabalhando desde então na busca de melhorias para que essa dificuldade que nós estamos passando seja minimizada e seja da melhor maneira possível resolvida. E uma coisa que me preocupa muito, José, e eu acho importante a gente falar aqui no início, é que principalmente aqui em Palmas, a gente vê que o fechamento do comércio é tido como se fosse uma solução para a pandemia, como se ele fosse um remédio para a pandemia. E a gente sabe que não é assim, né? O fechamento do comércio inicialmente foi para que a estrutura pública de saúde se organizasse para a estrutura privada de funcionamento dos comércios voltar a funcionar. Então, eu acredito que a parcela que dependia do comércio já foi dada. Nós vamos chegar a 70 dias parado. Vamos chegar a 70 dias o empresário sem salário. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a paralisação do comércio não é o remédio do coronavírus. Ele só vai alongar a curva, né? Então, as pessoas vão ficar mais tempo, vão demorar mais para pegar a doença. O que é importante é as pessoas entenderem que nós não temos mais condições de ficar parado. Eu sou empresário, minha empresa está fechada, eu tenho 60 dias sem receber salário. Agora, os meus funcionários que receberam a suspensão de trabalho que o governo federal disponibilizou para as empresas, ou seja, os meus funcionários, 2 meses, quem pagou o salário deles foi o governo federal, isso foi muito bom para o comércio, só que agora eles serão devolvidos. E como que eu vou pagar o salário deles? Se eu já estou há 70 dias, né, nós vamos chegar a 70 dias parados. São observações que a população geral de Palmas elas têm que entender. O comércio fez a sua parte. Nós paramos, nós realmente ficamos em casa esperando o governo montar sua estrutura para receber as pessoas que vierem a ficar doentes. Fechar o comércio não resolve o problema, né? Ele vai deixar mais fácil para o poder público resolver essa questão de estrutura. Só que, infelizmente, 70 dias parado, o comércio tem que voltar a funcionar, porque nós vamos receber agora os nossos colaboradores que estavam sendo suspensos, né, que foram suspensos o contrato de trabalho pelo governo federal, e agora nós não temos dinheiro para pagar o salário deles. Por isso, eu acho muito viável as pessoas entenderem que é hora, né, do governo, tanto estadual, municipal e federal, assumirem a responsabilidade da pandemia e deixar de jogar nas costas do empresário a responsabilidade da pandemia crescer ou não, porque não é função do empresário, não é função dos colaboradores ser demitido, porque, na verdade, nós demitimos muitas pessoas. A gente acabou de fechar uma pesquisa aqui, Josi, 40% dos funcionários,
na verdade, 40% das famílias de Palmas, alguém perdeu o emprego durante essa pandemia. É muita gente. Muito preocupante, Silvano, porque o quadro do desemprego já era grave, então esse número é alarmante. 40% das famílias de Palmas, alguém perdeu o emprego. E vai ter família que foi mais de uma pessoa, às vezes, que possa ter perdido o emprego, não é isso, Silvano? Isso é muito triste mesmo. Silvano, você, à frente do SIDEP, você encampou as tratativas com o município, né? Pegamos as sugestões, os documentos elaborados por cada segmento, e o SIDEP cumpriu muito bem esse papel nessa interlocução com o município. Então, na verdade, do ponto de vista prático, o que se tem aqui é não vou usar a palavra confronto, mas essa divergência de entendimento entre o que os empresários estão buscando e o que a administração municipal, a gestão municipal de Palmas, não tem concedido, não tem sido sensível a esses pleitos feitos, mesmo tendo os empresários, através do SIDEP, de você de um modo especial, seguido todas as recomendações, tudo que foi pedido, tudo que foi solicitado, os empresários cumpriram por via do SIDEP, você entregou na hora certa, atendeu a todos os chamados, e mesmo assim a gente não tem tido essa contrapartida. E às vezes até poderia ser um não, mas um não conversado. E percebe-se que há essa profunda ausência de diálogo. O que é que você pensa que está acontecendo? Como tem sido você que tem estado mais próximo nessa interlocução com a administração municipal? Olha, Josi, até hoje agora, mais cedo, eu já estive em reunião com alguns empresários e a gente vê o anseio deles de ser ouvido. E desde o início a gente trabalhou muito forte em relação a isso, né, de apresentar a proposta para o poder público que viesse buscar o equilíbrio entre a saúde financeira das empresas e, lógico, a saúde da população. Nessas reuniões que a gente fez, e são várias reuniões que eu participei junto ao Poder Público Municipal, a maior preocupação da gestão era a saúde das pessoas. E lógico que existe várias maneiras de você cuidar da população. Não é só simplesmente vamos fechar o comércio porque essa é a melhor solução. Isso foi vendido para a população de maneira errada. E isso sempre foi apresentado pelo SIDEP, pela CDL, nas reuniões, abrindo possibilidades de outras coisas poderem ser feitas. Então, assim, eu acredito que a conversa, teve muita conversa, mas como você é gestor, eu sou gestor, só conversar não resolve. A gente precisaria de ter esse retorno, como você falou, olha, não vai ser feito assim, por isso e por isso e por isso. E o que a gente recebia olha, nós recebemos a proposta de vocês e vamos analisar. Na outra reunião, olha, não, nós estamos analisando ainda a proposta de vocês. Então, não adianta só receber nossas propostas, né? A gente precisaria de participar. A minha ideia era ter participado das decisões através do SIDEP, que é um órgão que tem aí 22 entidades que fazem parte, para ajudar a construção, né, desse plano de retomada do comércio, desse plano de atendimento no que diz respeito à qualidade, à saúde financeira das empresas. E aí a gente não viu que o que acontecia nas reuniões era basicamente isso. A gente apresentava todas as propostas, tudo que foi solicitado para o SIDEP foi apresentado para o poder público para que ele possa, né, ou poderia ter tomado as decisões em cima do levantamento que a gente fez. Isso foi um trabalho muito importante do SIDEP, das entidades todas que participam do SIDEP. E infelizmente é isso, as decisões foram tomadas de maneira unilateral pelo poder público, e o que coube a gente fazer foi levar as informações
E lógico, a gente não desistiu, você sabe muito bem que a gente trabalha alinhado em relação a isso. A gente não desistiu e sempre está tentando mostrar para o poder público que há uma maneira de ter um equilíbrio financeiro nas empresas e um equilíbrio de saúde. Na verdade, o que está acontecendo com as empresas hoje é o seguinte: todas as vezes que a gente levanta a bandeira de que o comércio pode, né, deve voltar a funcionar, vem alguém falando que a gente não pensa nas vidas que podem morrer, tarará. Isso tem que ficar bem claro. A paralisação do comércio não salva ninguém. Ela vai apenas retardar a doença. Mas nós vamos retardar até quando? Nós vamos parar até quando? Isso que é o problema. Porque muitas das pessoas ainda vão para as redes sociais e falam, mas você quer voltar? Você quer funcionar porque você só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Não, eu penso na minha alimentação, na alimentação dos meus filhos, eu penso na alimentação dos empregados. E é engraçado, José, porque parece que são só os empresários que se preocupam com os funcionários. Né? Você vê a nossa preocupação diária de manter as pessoas empregadas, de preocupação de pagar o salário das pessoas, e a gente não vê essa preocupação de outras pessoas. Né? Você vê que a bandeira do empresário, desde o início, foi preocupado com o desemprego, a gente avisando que vai ter muito desemprego, que as pessoas vão ficar sem dinheiro. E aí, é muito pouco, são só os empresários que se preocupam com isso. Isso é muito triste para a gente, porque a gente sabe que uma sociedade pobre é uma sociedade que vai dar trabalho para o governo. Ou seja, quanto mais dinheiro tiver circulando na cidade, melhor vai ser a gestão, melhor vai ser o trabalho dos políticos, mas infelizmente parece que é só o empresário que se preocupa com isso. Silvan, a gente percebe, e não tem como deixar de estar falando dessa relação gestão municipal com os empresários, à medida que, nesse caso, tem partido da administração municipal essa rigidez em manter o comércio fechado, e você foi muito feliz quando disse que o fechamento do comércio não é o único remédio para essa questão da pandemia. E temos aí já mais de 60 dias que o comércio está fechado, e não se vê assim outras ações por parte do Poder Público Municipal que mostram que, de fato, que existe uma preocupação verdadeira com a saúde. Até a CIPA ingressou com uma representação no Ministério Público, pedindo exatamente que sejam apuradas essas negligências da prefeita de nossa capital, porque decorridos 60 dias, não se tem notícia de que foram adquiridos respiradores, que foram criados novos leitos, e pior que isso, a questão da testagem que não está sendo feito em massa. E aí a gente tem a impressão que os números não são reais, que alguém chega na UPA e é mandado para casa sem fazer a testagem. Parece até que há uma competição, e aí seria uma competição leviana, com cidades como Araguaína, na tentativa talvez da prefeita querer passar para a opinião pública que, olha, Araguaína os casos subiram porque liberou o comércio. E aqui minhas medidas estão sendo eficazes porque eu tranquei o comércio. O que é falso, porque em Araguaína, e hoje mesmo eu estava vendo uma matéria, Araguaína está sendo o município que mais está fazendo testagem. O prefeito Dimas ele tem feito um trabalho excepcional, principalmente pela transparência e pela abertura que tem tido no diálogo com a comunidade, principalmente com a associação comercial, mas com todas as outras entidades. O comitê de combate ao coronavírus lá, o comitê de crise, é composto por várias entidades, incluindo a associação comercial. O comitê daqui de Palmas é cercado por talvez 5 assessores diretos da prefeita, e o Ronaldo Dimas participa de todas as reuniões, ele próprio convoca as entidades para conversar. E aqui em Palmas, de um tempo para cá, mesmo nas reuniões do comitê, que são convocados para que os empresários estejam, e você esteve em todas elas, a nossa prefeita, infelizmente, nem tem participado mais. Que apelo você faria para a nossa gestora no sentido de ser sensível,
na verdade, nem ser sensível. Talvez a palavra correta seria de cumprir bem o seu papel como gestora. Entender que existe uma responsabilidade institucional, que o que existe, existe uma liturgia do cargo, existe um princípio de civilidade, que a situação como essa requer um comportamento que vá além ou do capricho pessoal, ou do que a pessoa gosta ou deixa de gostar, que existe responsabilidade a ser cumprida nesse momento. O que é que você pensa? Que expectativa você tem que a prefeita da nossa capital pudesse talvez mudar um pouco o comportamento e se aproximar, talvez seguir o exemplo do que está acontecendo em Araguaína e aqui também em Paraíso, com os prefeitos que ficam ali muito próximo da comunidade, que você sente que, de fato, ele está preocupado, está fazendo o que pode nesse momento de pandemia? Bom, Júlio, eu acho que é o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é que todo mundo quer ajudar. Ninguém é dono exclusivamente da verdade na questão da pandemia. Todo mundo está tentando acertar. E como você é um bom gestor, eu sou administrador, sou formado em administração, e a gente sabe que quanto mais experiência nós tivermos, quanto mais pessoas, né, tivermos para ajudar a tomar uma decisão, a probabilidade de dar errado é muito pequena. Então, eu vejo nesse prisma. A gente tem que unirmos, né, para tentarmos encontrar a solução. A primeira solução, desde o primeiro caso, foi fechar o comércio. E o que me preocupa muito pelo comitê gestor, né, ter tomado essa decisão no primeiro caso, lá atrás do coronavírus em Palmas, é porque, primeiro, não houve a possibilidade da gente, como empresários, nos organizar. Né? Como se você que está ouvindo, hoje à noite sai um decreto falando, olha, a partir de hoje você não recebe mais salário por tempo indeterminado. Foi isso que aconteceu no primeiro decreto. O que eu acho que seria viável fazer? É realmente isso, é ouvir pessoas especialistas. Porque se desde o início da paralisação você está com um grupo, com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, então a concepção não mudou. Né? A ideia você tem que trazer gente nova para o grupo, você tem que trazer gente com outras experiências, que possam, né, falar assim, olha, mas podemos tentar fazer isso. Esta maneira de paralisação que hoje nós estamos enfrentando aqui em Palmas, já vai dar 70 dias. O que pode ser feito durante esses 70 dias, aí é a prefeitura que tem que mostrar. Porque nós, dos empresários e a população, não pode falar que nós não fizemos a nossa parte. Porque nós fizemos a nossa parte. Nós estamos com as empresas há 60 dias parados. Agora nós queremos saber o que... E durante esses 60 dias, nós tentamos ajudar da melhor maneira possível. E isso é muito importante. Que tanto o gestor público quanto a população entenda que ninguém está aqui para fazer o mal para as pessoas. O que todo mundo está querendo é fazer o bem para as pessoas. Por isso é interessante, Josi, você ter um grupo maior de especialistas discutindo o assunto, porque quanto mais pessoas estiverem discutindo o assunto, eles vão mostrando as possibilidades. Porque se a gente tiver dentro do comitê só pessoas da rede pública, eles vão pensar, como está acontecendo agora, como a rede pública. Eles vão pensar no mundo que eles vivem. Ou seja, se tem no comitê só pessoas da prefeitura, lógico que eles vão tentar resolver os problemas da prefeitura. Isso não é porque eles são maus, é porque eles querem... isso é normal do ser humano. Agora, quando você coloca num grupo de estudo pessoas da iniciativa privada, pessoas lá da Universidade Federal, o pessoal dos ambulantes, bota um de cada setor, aí a coisa muda.
porque cada um vai colocar na mesa as suas dificuldades e a sua visão do problema. Então, seria muito importante abrir essas discussões e o que for deliberado nesse grupo, nesse comitê, né, que todo comitê faz-se uma ata, todas as reuniões têm que ter uma ata, e isso servisse de base para as decisões. Não é o comitê discutir um assunto durante várias horas e a decisão ficar com o gestor da pasta. Isso não dá certo. Então não adianta a gente ficar sentado discutindo o assunto e depois uma pessoa só toma a decisão. Eu acho que teria que ser isso. Eu acho que o grupo que estuda isso não pode ser só da prefeitura, não pode ser só da iniciativa privada, não pode ser só de médicos, entendeu? Tem que ter todos os profissionais envolvidos para que todos possam dar a sua opinião e mostrar a realidade de cada segmento. Perfeito, Silvano. Eu queria cumprimentar aqui alguns dos muitos amigos que estão conectados conosco. Nosso diretor Ricardo Ricanato, diretor na CIPA, a Jeane, o Irles, o Arthur Mota, a Lucivânia, o Adriano, a Carol. A Carol, inclusive, faz uma observação importante. Ela diz assim, é mais fácil para a prefeita falar assim, porque ela tem como pagar o salário. E ela lembra que o que não se deve perder de vista é que o dinheiro público vem do povo, empresários e autônomos que são responsáveis pela geração de impostos. Vários comentários nessa linha. E, Silvan, importante frisar aqui as ações que nós, assim, CDL, CIDEP, a CIPA, vem fazendo nesse sentido, não só nessa busca dessa interlocução, mas algumas ações efetivas de contribuição. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui é que o poder público de Palmas tem se restringido a fechar o comércio como se esse fosse o único remédio. E as outras ações que deveria fazer não estão fazendo. Eu queria até ler um Twitter aqui que a prefeita postou no dia que a CIPA entrou com a ação daquele da bebida, e você falou agora há pouco sobre a questão de prazo, de preparação, você não anunciar uma medida que possa estar valendo de forma abrupta. Ela, na sexta-feira, publicou aquele decreto estabelecendo a lei seca em Palmas, no final da sexta-feira, já de noite, já valendo. Muita distribuidora de bebida, elas têm estoque, têm prazo de validade. Então, não existe o menor critério, o menor bom senso. E aí, quando nós entramos, quando a mídia divulgou, olha o que a prefeita falou no Twitter dela. Falou assim, Palmas continuará a dizer não aos patrocinadores da morte. Quer dizer, nós empresários estamos querendo trabalhar, contribuir, aqui ela nos classifica como patrocinadores da morte, oportunistas disfarçados em várias classes. Veja, e graças a Deus a população de Palmas já despertou para isso, porque você precisa ver o rosário de comentários. Então, assim, eu lamento estar fazendo, até porque eu tenho uma postura um pouco ponderada, infelizmente, ultimamente, por força das circunstâncias, eu tenho sido mais incisivo, até por conta da minha responsabilidade enquanto representante dos empresários. Então, veja, a CIPA protocolou aquela ação, a imprensa repercutiu, poderia a prefeita ter dito, não, olha, na verdade, nós tomamos todos os cuidados, isso é mais uma medida, respeitamos a posição da entidade. Não, ela classificou como se nós fôssemos assassinos. Então, há um desrespeito com o empresário, com a história. Observe, eu, por exemplo, de repente, não preciso me respeitar, mas eu tenho 17 anos de atuação, gero 1.200 empregos, sou um dos maiores contribuintes de imposto para o município de Palmas, inclusive. Empresários que nem a Ferpan, que tem toda uma história. O mandato da prefeita vai acabar e nós, empresários, vamos continuar. E vamos continuar em Palmas, independente do resultado. Então, eu noto por parte da gestora, e aí me permita ser franco e direto, um total despreparo. É como se ela fosse uma pessoa ínfime, muito pequena diante da grandeza do cargo e principalmente do que se esperava da nossa gestora num momento delicado como esse, em que se precisa de bom senso, de equilíbrio, de serenidade.
Estou fazendo essa colocação aqui como presidente da CIPA, como cidadão. E se não houver essa mudança de postura dela, e pelo visto não vai haver, a própria decisão de recorrer dessa liminar que anulou a questão da lei seca em Palmas mostra isso, que ela não tem esse bom senso que seria razoável que tivesse. Então mostra que nós vamos ter esse confronto. E eu, lá na CIPA, estou para defender os interesses daqueles que querem trabalhar. E você foi muito feliz quando colocou que nós não estamos aí por dinheiro, não. Nós estamos aí, primeiro, nós estamos seguindo todos os critérios. Os estabelecimentos fizeram um planejamento, encaminharam para esse comitê, dizendo os modos, a forma que vão funcionar, seguindo as recomendações, seguindo os protocolos. Então não há irresponsabilidade da nossa parte. O que se busca é um equilíbrio. Olha essa pesquisa do CDL. 40% das famílias de Palmas já tiveram pessoas que perderam o emprego por conta dessas medidas extremistas que a prefeitura vem tomando. E se persistirem, nós vamos chegar a 80%. Então, daqui a pouco, vai ter mais pessoas doentes por conta de depressão, por conta de preocupação, do que do próprio Covid. Isso é muito preocupante, não é, Silvano? Eu vejo assim, Jôncio, eu acho se realmente a gente tivesse uma participação mais acentuada dentro das decisões, né, lá da prefeitura, muitas coisas não teriam sido feitas, né? Porque justamente pelo que eu disse, quanto mais pessoas qualificadas fazerem parte do comitê, mais assertiva vai ser a tomada de decisão. Eu fico muito preocupado em relação em que pé nós vamos chegar. Veja só, antes do primeiro caso aqui em Palmas, eu cheguei da Europa, eu estava em Portugal, passei 10, 15 dias em Portugal e eu vi lá em Portugal o início da mobilização das pessoas para essa pandemia. E eu conversei muito com pessoas lá e a gente não via a Lisboa parada. Eu não vi Portugal parado. O Portugal parou uma semana depois que eu saí de lá. E realmente foi assim, as pessoas estavam se preparando para isso, porque lá na Espanha já estava pior do que lá em Portugal. Mas as pessoas foram se preparando. Eu vi muito na TV lá o governo orientando as pessoas, informando o que ia acontecer. Olha, vai acontecer isso, vai parar assim agora, então foi tudo bem orientado antes. E a gente já sabe que Portugal já está voltando à rotina e aqui a gente ainda tá subindo essa ladeira que a gente não sabe quando vai parar. Eu vejo o seguinte, a pessoa para ser gestora ou para ser responsável por uma cidade igual Palmas, não precisa saber de tudo, né? O que ela tem que ter é capacidade de ouvir as pessoas de cada segmento e ter realmente um grupo trabalhando em prol do bem comum. O que eu posso ver também como representante dos empresários é que se criou-se um grupo que defende com unhas e dentes o fechamento do comércio, achando que essa é a solução para o coronavírus, que isso vai resolver o problema. A gente vê isso diariamente, né? A gente estuda muito isso, porque nós temos que tomar decisões aqui nas nossas entidades também, e nós somos muito cobrados pelos os empresários, a gente tem que tomar essas decisões, porque foi uma responsabilidade que eu assumi, e a gente tem que tomar as decisões certas. E o que a gente faz? Procura pessoas especialistas na área, pró e contra. Então não pode ser só um lado, a gente tem que ouvir sempre os dois lados. E me preocupa muito, a gente apresentou todas as propostas, como já foi dito aqui, no intuito de mostrar o outro lado da moeda. Né? E como eu disse agora, Portugal, Lisboa está abrindo o comércio e começou depois da gente. Mas foi uma coisa bem conversada. Eu que
passei 10 dias lá praticamente, já estava sabendo do que ia acontecer. Eu que nem sou de lá. E agora aqui a gente tem essas surpresas desagradáveis em cima do comerciante. Isso é muito importante, falar e sempre falar. Ninguém aqui está querendo destruir a vida de ninguém. A nossa preocupação é justamente levar saúde para as pessoas. O que o comércio está fazendo, o que a CDL faz, o que a CIPA faz, é mostrar que a pessoa ter um emprego, condição de trabalhar, né? Nós tem que levar essa estrutura para as pessoas, a estrutura financeira. Eu fico extremamente chateado no intuito de, assim, José, não é chateado em relação às cestas básicas que estão sendo distribuídas, porque a gente sabe a necessidade. Eu fico chateado que se investe milhões em cesta básica para suprir a necessidade, né, de uma família durante 15 dias e não se investe nada em dar condições para essa família ter recurso para comprar a cesta básica o resto da vida. É simples assim. Então, tanto o governo municipal, o governo estadual, o governo federal estão fazendo uma campanha, né, de bilhões de reais para levar comida, e eu falo que é necessário nesse sentido. Eu acho que não é que tem que parar isso, mas tem que se investir também na condição do indivíduo que está recebendo a cesta básica hoje. No mês que vem ele vai ter o salário e ele vai comprar a sua cesta básica. Porque senão, o mês que vem, o poder público vai ter que dar a cesta básica de novo, porque acaba. No outro mês de novo, no outro mês de novo, e vai ficar uma despesa impossível de você bancar durante todo o tempo. Então, a gente tem que olhar para todos os lados. A gente tem que olhar a necessidade das famílias hoje. A gente tem que olhar a necessidade da saúde, porque você sabe disso. Eu sou da região, eu nasci aqui em Porto Nacional. Eu conheço a história do Tocantins, porque eu vivi, a minha vida é a história do Tocantins. E eu nunca vi, em tempo nenhum, falar que o HGP está funcionando redondinho. Eu sempre vi falando que está faltando leito, que tem gente morrendo dentro dos hospitais. Eu vivi a minha vida toda ouvindo isso. Agora, essa estrutura que não foi feita pelos governadores, pelos prefeitos passados, está sendo cobrada, e não pela população, está sendo cobrada pela uma epidemia. E agora nós estamos pagando um preço muito alto pelas escolhas erradas que nós fizemos com o nosso voto. Porque se a gente tivesse colocado pessoas que, no mínimo, tivessem a consciência do que deveria ser feito, hoje nós teríamos estrutura para atender as pessoas que vão ficar doentes. É ilusão achar que nós não vamos ficar doentes, porque a cura do coronavírus, e todo mundo concorda com isso, é justamente a contaminação. Todo mundo está se esperando uma vacina que vai resolver esse problema. Só que a gente não sabe quando chega, a gente tem que resolver isso. Na verdade, teria que ter começado a resolver no dia do primeiro caso aqui de Palmas. Então, eu penso isso. A população também tem culpa nisso, porque as nossas escolhas erradas, através do voto, fez com que o nosso sistema de saúde nunca funcionou. Eu falo isso porque eu nasci aqui na região. E eu nunca vi uma reportagem na TV ou em qual seja, que não seja as pessoas entrando na justiça para ser atendido, as pessoas morrendo nos corredores, e esse preço está sendo tomado agora. Só que agora não adianta botar a culpa no comércio, achar que se fechar o comércio vai resolver problema de estrutura que a saúde pública não tem. O que vai ter que ter, e está vindo dinheiro do governo federal, está vindo dinheiro do governo federal para o município e para o estado, porque é para montar essa estrutura rapidamente, porque fechar o comércio não é a cura do coronavírus. E sim, é um tratamento, tem que ter leito, tem que ter respiradores, para aquelas pessoas que vierem ter dificuldade com essa doença, realmente eles terem lugar de se tratar. Tem que ter lá um leito para as pessoas tratar. Ou vai fazer isso agora, ou vai fazer isso daqui a 30, 60, 90. Não vai parar.
Né? Nós podemos passar um ano com o comércio fechado, vai ter um ano de pessoas pegando o coronavírus, porque eu até ouvi interessante, alguma pessoa falando na internet, falando assim, gente, eu tenho direito de pegar o coronavírus. Ninguém pode me proibir. Isso eu ouvi, fica bem claro, eu ouvi um cara falando na internet. O governo está proibindo, eu não posso passar a doença para as pessoas. Isso eu não posso, mas eu tenho o direito de pegar o coronavírus. Porque é a única vacina que eu vou ter se eu pegar. Então, existe inúmeras posições em relação a esse problema que nós estamos vivendo. O importante é que Palmas é uma cidade pobre. Não adianta as pessoas achar que Palmas vai recuperar, que Palmas logo, logo vai passar. É porque não é você que está 60 dias sem receber salário. Porque para mim, esses 60 dias que eu estou sem receber salário, foi uma eternidade. E a gente não tem nenhuma visão futura de que quem é responsável, no mínimo, para dar condições para que a gente possa ter comida em casa, não tem nenhum. Eu não vejo isso. Então, é muito importante que você que está aí pensando que temos que continuar com o comércio fechado. O comércio tem que fechar porque nós vamos salvar vidas. Não salva. O comércio fechado, ele está retardando, entendeu? Para as pessoas pegar o vírus. Mas o que salva as pessoas é leito, é respirador, é remédio, é isso que salva as pessoas. E não adianta você falar que as pessoas podem... a questão do ônibus, né, Jô? Aquela polêmica que teve nos ônibus. Sim. Aí eu vi a prefeita falar, não, agora as pessoas podem andar de ônibus porque está usando máscara. E por que não podem trabalhar então porque está usando máscara? Se a pessoa pode ficar do lado uma da outra com máscara, eu acho engraçado, eu queria viver, só um minuto, Jô. Eu queria viver num mundo que as pessoas acham que a gente vive. Porque fala assim, o comércio não pode abrir porque vai ter aglomeração. Gente, não tem cliente em Palmas. Se você for em São Paulo, vai na 25 de março. Ali tem aglomeração. Ali tem gente para comprar. Aqui em Palmas, não tem. As nossas lojas atendem, a maioria, nós fizemos uma pesquisa, aproximadamente 86% das lojas de Palmas não atendem 20 pessoas num dia. O lojista não atende 20 pessoas. Né? Você vê o shopping daqui de Palmas. É um lugar tranquilo de você andar, gente. Tudo organizadinho. Então, as pessoas acham que quando abrir o comércio, vai virar um show, né? Sei lá, um show do Gustavo Lima, o trem lotado. Quem dera, Jô, se nosso comércio fosse assim. Antes da pandemia já não era, e agora, depois da pandemia, que a gente tem um estudo que as empresas vão funcionar só com 50% da sua capacidade. Nós vamos passar o dia todinho para atender 2, 3 pessoas. Então, é uma coisa que tem que ser analisada. E assim, eu quero aproveitar esse nosso bate-papo aqui, Jô, para pedir você que está nos assistindo aí, ajude. O que a gente tem que passar para as outras pessoas é isso. Parar o comércio não é remédio para o coronavírus. Tá? Parar o comércio vai piorar o coronavírus. O que a gente tem que ter é condições que as pessoas, dar condições para as pessoas ter salário para comprar remédio, para comprar comida, e não vai acontecer. Acabou agora, a partir do dia 1º, todas essas pessoas que tiveram um contrato de salário suspenso serão devolvidos para os empresários e nós não temos dinheiro para pagar salário. E nós não podemos mais pegar financiamento, porque se pegar financiamento, a gente vai ter que pagar. E a gente não tem nem faturamento, como é que nós vamos pagar? Silvan, a nossa audiência está aqui grandiosa, não dá para citar o nome de todas as pessoas, muitos comentários, todos nessa linha. Né? Aqui a Regina que nos diz, por exemplo, que o posicionamento, e aí ela apenas está ratificando todas as outras mensagens aqui recebidas, criticando o posicionamento da gestora municipal de Palmas, que mostra exatamente essa incoerência com as necessidades dos empresários e dos cidadãos da nossa capital, que precisa de soluções eficazes que não prejudiquem ainda mais as pessoas, as famílias, neste momento
de pandemia. E você citou essa questão do ônibus. Eu também fiquei muito curioso, porque ela decretou que podia o ônibus andar com 100% da lotação, as pessoas sentadas. Ou seja, o ônibus é um coladinho do outro. Aí as pessoas, na avaliação dela, para esse caso do ônibus, se estivesse usando máscara, de sentar um perto do outro, não tem problema. Mas todo mundo está usando as máscaras e lá no comércio a pessoa fica 2 metros, os comerciantes, os empresários seguiram aquelas medidas. Então é uma incoerência total. E houve um ponto lá atrás, que você também falou, achei importante, mostrar que os erros nossos lá do passado estão trazendo consequências. Você falou dos erros na hora de votar, estamos tendo consequências agora. E os nossos erros de agora vão ter consequências depois. Vão ter consequências depois. No caso da nossa prefeita, eu me atreveria a dizer que, apesar de toda essa incoerência, de toda essa falta de bom senso, dessa intransigência, dessa falta de abertura para o diálogo, desse desequilíbrio, desse despreparo que ela tem mostrado, infelizmente, eu ainda me atrevo a dizer que ela está no melhor momento, porque ela já anunciou que é candidata à reeleição. Então ela está no momento de boazinha. Fico pensando como não seria se ela não quisesse, não estivesse buscando a reeleição. Eu confesso que fico surpreso com tamanha incoerência, com tamanha insensibilidade. Estou dizendo isso aqui no sentido de ver se ela acorda para a realidade. Se ela entende que pais e mães de família estão perdendo o emprego. Se ela entende, que passa a ter essa compreensão que o fechamento do comércio não é o único remédio. Ao contrário, daqui a uns dias isso vai gerar uma dor maior. Então, o que se espera do poder público é essa compreensão. E que ele atenda aquilo que ele próprio recomendou que os empresários fizessem. Olha, apresente para a gente um plano de funcionamento, respeitando todas as regras. E Silvância foi incansável nisso. Conversou com todos os setores. Eu até fico pensando no seu constrangimento, porque quando os empresários apresentam, eles dizem, eu vou ceder nisso aqui, porque eu estou na expectativa de que eu volte a funcionar. Fizeram as concessões, fizeram as adequações solicitadas e nem resposta tiveram. Então, é essa a preocupação que nós temos e é o apelo que nós fazemos à nossa gestora, para que ela possa, em respeito ao cargo que está ocupando, em respeito às suas responsabilidades institucionais, que ela possa cumprir, se esforçar, ouvir as pessoas e entender que nesse momento não é momento de capricho pessoal, é momento de grandeza, é momento de estender a mão, de pensar no bem da coletividade, de se inspirar nos bons exemplos. Eu vi um vídeo do prefeito de Paraíso, que é médico há 30 anos, foi governador desse estado, tem uma experiência, e vê como ele está lidando. Silvano foi muito feliz. Nós gestores não sabemos de tudo, mas nós precisamos ter a humildade, a decência de aprender a ouvir e de se dispor a aprender com aqueles que sabem mais do que nós. E é isso que se percebe que está faltando assim imensamente a essa pessoa que no momento está à frente dos destinos da nossa capital. Sim, Silvano. Eu vejo assim, José, eu acho que as pessoas, a gente ouve muito falar em relação, principalmente a governo estadual, governo federal, governo municipal. Eles têm que se aliar, tem que isso. Na verdade, o que as pessoas não entendem que o que a gente critica não é basicamente a pessoa, mas sim as decisões que são tomadas. E isso acontece no dia a dia das nossas empresas. O José sabe muito bem, né, que esses gargalos acontecem no dia a dia. E eu sei o quanto é difícil. Até a gente já comentou em algumas reuniões da prefeitura que a gente sabe que a prefeita ela não está numa situação fácil, porque é uma epidemia, é uma pandemia que ninguém tinha noção, né, que ia acontecer e como acontecer. E eu vejo que isso está acontecendo não só aqui em Palmas. Vários prefeitos, né, em todo o país estão passando por dificuldades, governadores estão sem saber, cada um está dando um tiro para o lado, e é difícil isso.
Eu vejo que a prefeita ela está numa situação muito difícil e eu acredito que não seja nem dela, Jô. Não é que eu não quero defender a prefeita, mas assim, é que agora é hora de alinharmos, entendeu? Não é que os empresários não estão alinhados com o poder público. É o poder público que não está querendo se aliar com os empresários. Corretíssimo. A gente defende, nós estamos defendendo a mesma coisa, né? Nós estamos defendendo a vida das pessoas, só que o que eu vejo, que a prefeitura acha que o importante é agora. É agora. Não, vamos bloquear, vamos todo mundo para dentro de casa que ninguém vai ficar doente. Só que como nós somos empresários e a gente sempre trabalha, né, olhando lá na frente, fazendo planejamentos a médio e longo prazo, a gente sabe que essa cura aqui não vai ser, essa atitude agora vai ter um reflexo muito negativo depois. O que os empresários estão querendo mostrar para a gestão é isso, olha, vamos alinhar sim. Tanto é que nós estamos há 60 dias parados. Ninguém pode cobrar do comércio que nós não estamos fazendo o que foi pedido. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Ninguém pode jogar a culpa da epidemia ou da pandemia no comércio. Nós fizemos o que foi pedido. O que nós estamos dizendo agora é, tudo bem, nós já estamos 60 dias sem salário, 60 dias com as empresas paradas, essa agonia constante, como eu já falei para vocês. Esses 60 dias que eu estou sem salário, para mim já é mais de ano, porque os dias ficam longos, e a gente fica... Eu nunca, Josi, para tu ter uma ideia, eu nunca tive problema de dormir e eu estou tomando remédio para dormir agora. Então, assim, a pessoa que aponta o dedo para o comércio e fala que vocês são genocidas, vocês só querem pensar em dinheiro, não. O que nós estamos tentando explicar para as pessoas é que existe dois lados. Não adianta você travar a pessoa hoje eu não saio de casa, mas daqui 30 dias eu vou ter que sair. E quando eu sair, eu vou pegar a doença. Então, nós paramos durante 60 dias para o poder público se organizar, montar suas estruturas, porque nós vamos ficar doentes. Nós vamos ficar, não tem outro jeito. Isso todo mundo concorda. Imagine você. Eu vi um cara conversando também. Nós precisamos sair para comprar comida. Está todo mundo indo no supermercado. Quem está doente vai no supermercado, quem tem o vírus vai no supermercado, quem não tem o vírus vai para o supermercado. Eu tenho 5 pessoas dentro de casa. Se eu for no supermercado fazer compras e eu tiver contato, porque há essa possibilidade, eu vou voltar para casa e vou contaminar as 4 pessoas que estão em casa. Então, esse processo não vai parar. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que assumir o risco. Nós precisamos arregaçar as mangas e assumir o risco. E não vamos fazer isso sem parcerias do poder público, do poder privado, das entidades, da população. Você que está nos ouvindo aí, que você é funcionário público, nós precisamos de você. Você que está aí desempregado, a gente precisa de você. Porque se todo mundo fizer a sua parte, é isso que a gente quer falar. É isso que o empresário quer mostrar. Olha, nós estamos fazendo a nossa parte há 60 dias. E as outras, e ninguém mais vai fazer? Igual disse um amigo meu, falou, moço, Silvan, eu fico parado o tempo que for, eu fico com minha empresa fechada caladinho. Se os políticos ficarem também sem salário, se os políticos tivessem há 60 dias sem salário, como nós estamos, Josi, isso já tinha resolvido há muito tempo. Silvan. O problema que fica, gente, reclamando, recebendo salário, reclamando de quem não está recebendo salário. É isso que a gente quer mostrar. Está todo mundo querendo a mesma coisa. Só que eu preciso de dinheiro para me alimentar, para alimentar minha família. E como é que eu vou fazer? Silvano, muita audiência realmente grandiosa aqui. Faltam só 5 minutos para encerrarmos a nossa live. Está sendo extremamente proveitoso. Você precisa ver a lista de perguntas. Não está dando tempo de ler a todas. Elas vão ficar disponibilizadas no nosso site da CIPA. E você, em algum momento, você disse assim, que a prefeita está vivendo um momento muito difícil. E, na verdade, quem está vivendo um momento difícil são os empresários. O empresário ele tem que se virar, ele não está vendendo,
e ele tem que transferir conta para pagar depois, não tem de onde tirar. A prefeita já tem os recursos institucionais que recebe direto. Por conta da pandemia, o município está recebendo muito mais, e o que se espera dela é que ela faça o mínimo, não só cumprindo suas obrigações com as ações que ela tem deixado de fazer, mas em ter respeito e decência em conversar com a classe que produz e que paga os tributos que ela tem a responsabilidade de gerir e gerir bem. Então, difícil é a situação dos empresários. Esse recado direto a ela, porque ela que está à frente, ela que está sacrificando os empresários, que não tem ouvido eles. Imagine todos os segmentos, imagine as academias, por exemplo. Eu fico pensando, a academia é um espaço amplo que você consegue disciplinar, se atende as pessoas por hora. Então você consegue, olha, só vou atender 3 pessoas esse horário, vocês só vão ficar nessa área. Não há por que ter extremismo de querer fechar. O presidente colocou a academia agora no rol das atividades essenciais. Então, ela não conversa com nenhum segmento. Então, repito, situação difícil está a situação dos empresários e também, principalmente, desses 40% das famílias que já foram afetadas pela angústia do desemprego. E muitas outras virão a ser, se persistir dessa forma. Silvan, estamos chegando ao ponto final. Quero lhe agradecer profundamente pela sua participação, foi extremamente importante. Nós estamos trabalhando alinhado, vamos continuar trabalhando alinhado. Nessa que é a nossa defesa, eu ficaria muito feliz se eu pudesse vir aqui e fazer um elogio para a nossa prefeita, que eu tenho feito para o prefeito de Paraíso, que eu tenho feito para o prefeito de Araguaína. Mas, infelizmente, num momento tão delicado como esses, nós tivemos o azar de ter uma pessoa tão despreparada, tão sem o bom senso necessário e sem o mínimo de humildade para dialogar e para aprender com aquelas outras pessoas que estão em volta, para ouvir as pessoas, para se inspirar nos bons exemplos, que nem esse, repito sempre, Paraíso, Gurupi, Araguaína, onde o gestor público entende que ele não é dono do cargo, que ele está para trabalhar pela população e seguir e atender os apelos daqueles que precisam trabalhar. De quem é dono de empresa, mas principalmente de quem depende dos postos de trabalho para a sua sobrevivência e para a sua dignidade. Muito obrigado, Silvan, que a gente continue unido, que Deus nos ajude a passar firmes por esse momento de desafio. Um abraço, eu agradeço aí a oportunidade de estarmos batendo nesse papo, José. Basicamente é isso, gente. O que a gente sente, o que eu falei aqui é o que a gente está alinhado com os demais empresários. E o nosso intuito é justamente de todo mundo se ajudar, tá? A gente está ajudando e eu já venho falando há muito tempo que só o comércio está pagando um preço muito alto, tá? Então, é isso que eu espero que a gente consiga passar em breve por essas dificuldades e vamos fazer o possível para que todo mundo saia vivo, né, no final dessa pandemia. Fechando, Silvan, só queria dizer uma coisa importante, não posso esquecer disso, que os empresários, além de estar cumprindo todas as suas obrigações, eles ainda fazem sacrifício contribuindo. Imagina essa campanha que nós fazemos, a Força Tarefa, foi idealizada por empresários, profissionais liberais, e que a CIPA contribuiu bastante, cedendo uma conta onde são arrecadados. Ali já fizemos tantas ações com esses valores arrecadados, distribuímos máscara, distribuímos EPIs lá no início. Então, o empresário, além de cuidar da sua empresa nesse momento de dor, ele ainda está estendido a mão. Então, o empresário tem feito a sua parte como empresário, mas como cidadão, como pai e como mãe de família, preocupado com a saúde das pessoas, principalmente. Grande abraço, nos encontramos na próxima quinta, às 10 da manhã.